Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, iluminar os passos de vocês, amém? Que venha ser cheio da graça, do poder e da unção de Deus. Convido você que ainda não me segue, está seguindo o canal, está curtindo os vídeos, compartilhando com quem necessita ouvir a palavra de Deus. E não esqueça de deixar o seu comentário, o que você tem achado a respeito da palavra de Deus. Hoje eu quero aqui contar duas histórias real, atual, de uma história de quanto vale a sua fé, uma história que vai te edificar, uma história que vai te aprofundar mais, querer mais conhecer de Deus, que é a história de Policampo e a história de um pastor chamado Wang. Eu convido você a vir comigo nessa história, se aprofundar nessa história, porque a história é profunda, a história é real, e a história é cheia do poder e da graça de Deus. Amém? Porque você sabe quanto vale a sua fé? Você sabe quanto vale a sua fé? Porque eu vou contar as duas histórias reais aqui para você mudar o jeito que você tem visto Deus, né? Às vezes a gente questionamos a Deus, criticamos a Deus quem não é evangélico ainda, mas essa história aqui vai te mudar o seu questionamento a respeito de Deus e de todas as coisas sagradas a respeito do Senhor. Amém? A história que eu quero contar sobre Policampo primeiro, Policampo foi discípulo, né, do apóstolo João e bispo da igreja de Herminas, né, lá no século II, quando os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, né, naquela época era natural os romanos seguir. Então os soldados capturavam, levavam ao governador, né, que dizia ali, renuncia a Jesus e eu solto. Diga, os deuses romanos são os únicos e você viverá. Era uma prática normal daquela época ali no século II ali, né, na perseguição. Porém, isso pegou um homem chamado Policampo. Policampo, com calma e fé, respondeu quando eles falou para renunciar e falar que só o Deus romano era único. Policampo responde, aos meus 86 anos, sirva a Jesus, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei e meu salvador? Né? Então o governador ameaçou com fogo, falou, ó, se não renunciar, vou queimá-lo vivo. Então Policampo vai e responde e diz, você me ameaça com fogo que arde por 1 hora e depois se apaga, mas não conhece o fogo do juízo eterno. Preparado para os ímpios, faça o que quiser, eu não mudo de opinião. No dia do martírio ali, quando ia ser amarrado na fogueira, disse, Senhor Deus Pai, que você seja glorificado em mim hoje. Porque a Bíblia nos diz lá em Mateus 16, 26, pois que aproveito ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. Lá em Lucas capítulo 9, verso 23 diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A história de Policampo nos mostra que não devemos renunciar a Deus por nada, porque assim como ele foi ameaçado no fogo, ele falou que o fogo duraria 1 hora, 1 hora e meia e se apagaria, não compensa você morrer e ir para o inferno, para onde o fogo não se apaga, para onde o tormento não se acaba. É melhor a gente renunciar às coisas do pecado e viver a glória de Deus para que a gente possamos ir ao céu, possamos adorar o Senhor, assim como o Policampo fez. Não se rendeu ao sistema romano, mas preferiu adorar a Deus, que é onde a gente tem a nossa vaga garantida quando somos fiel a Deus. E a segunda história é a história do pastor Wang, que se encontra a história dele lá na China, né? Porque o Wang era um pastor numa região onde a fé cristã era proibida, né? É proibida ali. Então as autoridades mandaram ele fechar a igreja, assinar um documento prometendo não mais falar de Jesus e disseram-lhe, assim e você fica livre, senão vai passar anos na prisão e sua família sofrerá. Ele pensou na esposa e nos filhos, mas lembrou da promessa de Deus e diz, né? Eu amo minha família, mas amo mais a Deus. Minha vida pertence a Ele, não posso negar o que Ele fez por mim. O Wang não deixou se levar pela ameaça vazia ali, mas ele falou que amava a Deus, que não ia se deixar levar ali porque Deus tinha feito tanta coisa por ele.
Então foi preso, passou anos na cadeia, onde mesmo assim falou de Jesus aos outros detentos. Quando saiu, em vez de desanimar, abriu outra casa de oração e disse depois: na prisão eu não perdi nada, só ganhei mais intimidade com Deus. Ele é fiel mesmo quando tudo parece perdido. Olha que história legal. Isso quer dizer que mesmo quando Satanás te lança alguma coisa, às vezes ele é obrigado a te ajudar no propósito que Deus tem sobre a sua vida. Isso me faz lembrar que José também teve que ir para a cadeia para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E assim foi com o Wang. E o Wang não fechou, a igreja não assinou o documento para não falar mais de Jesus, mas foi para aquele lugar de prisão continuar falando de Jesus àqueles presos ali. Creio eu que talvez até tenha ganhado almas a Jesus. E quando saiu da prisão, ele disse que só ganhou mais intimidade com Deus, né? Então ele foi fiel, mesmo quando tudo parecia perdido. Que a Bíblia lá em Josué, capítulo 24, verso 15 diz: mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. E lá em Mateus, capítulo 10, verso 28, diz: e não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Duas histórias, final feliz, né, que nos conecta diretamente com Deus. Duas histórias que nos mostram como é maravilhoso a gente ter intimidade com Deus, que é a que vai nos levar mais longe. Porque amigo, tanto Policarpo há séculos, quanto o pastor hoje escolhe a Deus acima de tudo, acima da liberdade, acima da vida e acima do medo. Muitas vezes pensamos que seguir Jesus é só orar no domingo e pronto, mas a verdade, a verdadeira fé é dizer: Senhor, eu te escolho, curte o que curta, né? Então, curte o que custa, porque se escolhemos a Deus, acabou. Então hoje você pode decidir: vai seguir o mundo, vai seguir aqueles que deu vida por você, ou você vai viver preferindo continuar na adoração a Satanás. Então escolha bem, pois só ele vale a pena para sempre. Só Jesus. Escolha Jesus a todo instante. Escolha Jesus a todo momento. Porque o propósito que ele tem sobre a nossa vida é tremendo. Só que para a gente viver, a gente tem que escolher ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E você vai dizer hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Responda no comentário aí. Amém? Fique todos na paz, que Deus abençoe. Espero que essas duas histórias falem com você profundamente e toquem no seu coração. Não deixe de seguir, não deixe de curtir e compartilhe essa mensagem com quem necessita ouvir a palavra de Deus. Fique todos na paz, que Deus abençoe.